Eu acredito que os desafios da maternidade e a carreira profissional, elas sempre existiram, né? Hoje a gente fala de uma economia do cuidado, do quanto que seria, se a gente monetizasse essa economia do cuidado, o quanto ela geraria de renda, por exemplo, para os países, né, para a nossa sociedade. Mas se a gente pensar para trás, as nossas avós, as nossas bisavós, elas já conciliavam essa questão da maternidade com a carreira, né? Só não era uma carreira como a gente conhece hoje, mas elas já lavavam roupa para fora, elas já passavam roupa, elas tinham outros trabalhos que eram remunerados para poder complementar a renda familiar. E aí, hoje em dia, a gente tem outros desafios, né? A gente tem a questão de uma cobrança maior, da gente ir para o mercado de trabalho, desse trabalho ser fora de casa, né? Da gente precisar de uma rede de apoio para cuidar dos nossos filhos. Eu gosto sempre de trazer, né, nas minhas conversas a questão do provérbio africano, que fala que a gente precisa de uma aldeia para cuidar de uma criança. E esse seria o conceito, né? A gente envolver a família, o pai, a mãe, os cuidadores, os avós, a instituição pública, né, a questão do Estado vir com o apoio, a gente tem as empresas como parceiras nessa jornada. O que a gente vê hoje é muito diferente disso. A gente vê alguns movimentos isolados, assim, de algumas empresas tentando fazer essa mudança, mas ainda é muito pesado para as mães a questão da maternidade, ainda é vista o filho como responsabilidade da mãe. Eu acho que isso é uma coisa que precisa mudar muito urgente, né, porque são várias camadas. Então, se a gente não tem muitas mulheres na liderança, se a gente não tem muitas mulheres representando a gente no Congresso, se a gente não tem uma participação feminina, tem muito a ver com esse peso da maternidade. E para quem me conhece, sabe que muitas vezes eu até falei uma frase que é a questão assim, quando você é mãe, você é mais produtiva, quando você é mãe, você tem uma visão mais humana do mundo, você equilibra mais tarefas. E aí, depois de um tempo, ouvindo outras mulheres falarem sobre a maternidade, eu fiquei refletindo sobre isso. Por que a gente tem que se trazer ainda mais benefício, trazer mais questões ainda, como se a gente tivesse que justificar a nossa contratação? E não, né? Sem as mulheres, sem as mães, sem esse lugar da maternidade, a humanidade não existe. Então, é responsabilidade de todos essa criança, é uma responsabilidade social. Então, a gente precisa trazer essa lógica para o dia a dia, para que essa conversa sobre a maternidade e a carreira, ela não seja tão discrepante como é hoje. E se vocês observarem no LinkedIn, a gente vê várias vezes posts de mulheres que voltaram da licença maternidade e foram demitidas, que tiveram experiências ruins profissionais por causa da maternidade. Tá mais do que na hora da gente quebrar essa história, sabe? Construir um outro espaço, construir um espaço de acolhimento, construir um espaço da paternidade ativa, da divisão igualitária das tarefas, né? Construir um espaço onde tenha uma aldeia cuidando, a gente resgatar essa questão da comunidade, né? Da rede de apoio, que é tão importante. E aí, aqui fazendo um recorte, né, gente, que eu tô falando de um lugar muito privilegiado, né? Eu sou uma mulher branca, hétero, eu sou casada, eu tenho um marido, então eu falo de um olhar aqui também sobre a maternidade e carreira muito do que eu experiencio, né? Mas se a gente for falar da maternidade, por exemplo, das mães solos ou das mães pretas, por exemplo, das mães periféricas, é uma outra realidade também que envolve muitos mais desafios, né? Ficou pleonasmo isso aí, né? Mas muitos outros desafios relacionados à maternidade e à construção de uma carreira. E aí, pegando o gancho disso, é muito importante que a gente tenha mulheres em todos os lugares. Por exemplo, eu li uma vez sobre a questão de ter mulheres no Congresso, ter mulheres dentro do nosso legislativo para poder fazer leis e construir pautas relacionadas às nossas questões. Se a gente pensar na iluminação pública, para uma mulher, a iluminação pública tem um outro peso, tem um peso de segurança, por exemplo, tem um peso relacionado a um ir e vir, né, a uma liberdade. Se a gente não tiver uma mulher dentro de onde decide esses projetos, de onde colocam essas leis em práticas, ali atuando com essa visão, vai ser muito difícil a gente construir a sociedade. Da mesma forma, se a gente não tiver mulheres líderes, né, mulheres empreendedoras, mulheres diretoras, mulheres donas de negócio, para que possam pensar nessa economia como um todo, né, trazendo as mulheres para dentro do mercado, a gente também vai ter muita dificuldade, né? Eu acho que vale super a pena pesquisar um pouco sobre como que a gente poderia fazer esse movimento de inclusão das mulheres, né?
como destrinchar essas camadas, né? Do cuidado, de ter um cuidado paternal, de ter uma rede de apoio, de ter um incentivo do governo, né? Com relação às creches, às escolas, esse ambiente que essa criança possa ficar, né? Porque muita coisa mudou, mas não mudou esse lugar de conciliar a maternidade e a carreira. Deixa eu só verificar aqui se tá. Foi? Tá. Fez sentido a fala? Fez muito sentido. Empreender foi uma oportunidade, não a solução de todos os problemas, mas para você fez sentido? E aí, se a gente pensar nessa questão do empreendedorismo, né? Teve uma fala que eu fiz lá no X-Tech, que era sobre a inclusão das mulheres no mercado de tecnologia, que tem um dado que fala sobre o quanto as mulheres abrem as suas próprias empresas por necessidade, por não se verem no mercado de trabalho e não conseguirem espaço. Tem até um empreendedorismo materno, né, como um termo cunhado para falar sobre esse lugar da maternidade dentro do empreendedorismo. No meu caso, foi uma junção de oportunidades, né? Eu e a Patrícia, nós tínhamos o desejo de ter uma empresa, de ter uma agência, de fazer diferente essa relação entre agência e empresa, né? Entre negócios, de promover relações, de trazer os valores, né? De ter essa proximidade. Às vezes até bem mineira, assim, né? Do nosso mercado aqui, que é essa coisa de conversar, de entender do negócio. Então esse era um desejo. Mas o empreendedorismo, ele super casa com a vida da maternidade, né? Eu tenho mais liberdade, eu tenho mais flexibilidade com relação aos meus horários, eu consigo um trabalho híbrido. Isso é fundamental para que eu consiga ter e participar da vida do meu filho, né? Mas isso é um privilégio, assim, para poucas mulheres, né? O ideal seria que a gente tivesse isso também no mercado de trabalho. Tem até um movimento aí falando sobre essa questão de trazer uma nova visão do que é o trabalho, né? As pessoas estão comentando sobre isso, eu acho até por causa da exaustão pós-pandemia, né? Que a gente ficou muito focado nas telas, no computador, no trabalho. A gente vem vindo, né, observando a questão do burnout, quantas pessoas estão comentando sobre esses assuntos e aí discutindo essas novas possibilidades de trabalho. E eu acho que é fundamental discutir mesmo, até para a inclusão, né, das crianças na vida, né, gente? Eu acho que criança existe, ela precisa de cuidado, ela tá aí e é importante que a gente possa partilhar da vida, né? Então o empreendedorismo para mim, nesse lugar, ele foi significativo, né? Ele me permite estar com o Antônio, ele me permite uma flexibilidade de horário, ele me permite levar e buscar da escola, por exemplo, e dividir as tarefas, né, da existência do Antônio. Eu tenho isso na minha casa, que é a divisão com o meu parceiro que está comigo, que é o pai do Antônio. E isso também facilita com que o jogo, né, entre a carreira e a maternidade seja mais fácil de ser lidado. Mas sem dúvida empreender foi um caminho que me permitiu levar a maternidade de um jeito mais próximo, né? E aí eu penso com muito carinho nas mães que às vezes têm que ir para esse trabalho externo, né? Que passam muitas horas no trânsito, que têm a oportunidade de conviver um tempo que muitas vezes é um tempo de qualidade, porque é aquele tempo que ela tem disponível, mas o quanto é difícil conciliar, o quanto isso é sobrecarregado em cima da mulher, né? Então, eu acho que o Dia das Mães, ele também serve pra gente dar, né, essa cutucadinha, assim, que precisa pensar. A gente veio de um momento de revolução, no sentido da mulher entrar no mercado de trabalho, mas todo o resto que acompanha, né, essa mulher, ele não foi pensado socialmente, ele não foi discutido, né? Então, a maternidade, o cuidado com a casa, o cuidado com os idosos, o cuidado com as pessoas relacionadas à comunidade, porque muitas mulheres, né, têm esse lugar de cuidar dos seus pais, dos seus avós, da própria comunidade. Teve até um podcast que a gente fez com a Maria Augusta, que tem um dado do SUS, que as mulheres são as pessoas que mais procuram o SUS, não só para se cuidarem, mas também para cuidar ao redor, né, dos seus filhos, dos seus pais e da comunidade. Então, toda essa bagagem relacionada à mulher, ela não foi contemplada nesse movimento da gente ir para o mercado. Então, precisa ser repensado esses caminhos. Eu acho que tá na hora da gente trazer isso mais à tona, assim, né? A gente tem tido avanços,
significativos em outras áreas. Por que não trazer essa questão da maternidade que está tão latente assim na vida das mulheres, né? As mulheres são as maiores que têm maiores crises de ansiedades, maiores burnouts, né? Todos os índices mostram que as mulheres estão no topo dessas questões emocionais por causa de uma sobrecarga mesmo, né? Ok. Você comentou a respeito aí da oportunidade do seu filho no dia a dia, do seu trabalho híbrido. Me conta mais um pouco aí a respeito dessa oportunidade de estar com seu filho no dia a dia. É muito legal poder participar da vida de uma criança, né? A gente vê a criança se desenvolver, você vê ela aprender a ler, conversar, expressar os próprios desejos, contar os sentimentos. E ter um trabalho híbrido dá essa oportunidade da gente conciliar, né? Hoje em dia, para quem vive numa grande cidade, você perde muito tempo no trânsito, né? No deslocamento desse ir e vir. Então, eu acredito... Hoje na cidade a gente perde muito tempo nesse ir e vir, nesse deslocamento. Então eu acredito que ter o trabalho híbrido dá essa oportunidade da gente conviver com a criança, né? De estar perto das coisas que acontecem, às vezes de almoçar, às vezes de levar na escola, de estar mais próximo para fazer um para casa, para poder brincar. E eu acho que nada substitui a convivência, né? As relações elas são feitas ali na convivência, na troca. Então, ter essa oportunidade me proporciona com o Antônio um momento maior de afeto, de carinho e, às vezes, ter essa participação na vida, né? Essa flexibilidade de participar da vida dele. Para encerrar, uma mensagem de acolhimento para as mamães ao conciliar os vários papéis da mulher como ser mãe. Bom, para quem me acompanha sabe que eu sempre falo sobre equilibrar pratinhos, né? Eu adoro essa analogia do equilibrar. E eu vejo que não dá para equilibrar todos, sabe? Uma hora um prato vai cair e eu acho que o maior desafio nosso é conseguir lidar com esse lugar de que a gente não vai dar conta de tudo, né? Porque socialmente a gente foi colocada nesse lugar de que nós precisamos dar conta, né? Então, se a gente procurou uma carreira profissional, você precisa dar conta da sua casa, você precisa dar conta do seu filho, você precisa dar conta das suas relações. E esse precisa dar conta, né? Ele é muito pesado, ele é carregado de muita culpa. Eu não sei se vocês já ouviram essa expressão, que ela é triste, mas ela tem o seu fundo de verdade, né? Que nasce uma mãe, nasce uma culpa. Então a gente precisa desmistificar isso. E é difícil, gente, não é um processo fácil, assim, sabe? Eu acho que apoio é sempre fundamental para desmistificar isso, para que você se sinta melhor, mais acolhida, seja mais amorosa consigo mesma, né? E esse apoio ele pode vir através das amizades, ele pode vir através das terapias, ele pode vir através da igreja. Tem muitos lugares onde a gente pode buscar esse apoio para compreender que nós não temos que dar conta de tudo, né? A gente vai selecionando as prioridades e vai lidando também com essa frustração de não conseguir dar conta e de que, né, chegar no momento de compreender que não precisa de dar conta. Então eu acho que o meu recado é assim, tá tudo bem, você tá fazendo um ótimo trabalho enquanto mãe, é o que você dá conta, é o que pode ser feito, né? Se a gente pensar historicamente, socialmente, os nossos filhos, eles têm a oportunidade de ter muitas coisas, de ter acesso a muita informação, de ter acesso, né, a boa parte das pessoas, de ter acesso à alimentação, de ter acesso à educação. E aí, né, gente, aqui fazendo um recorte, que a gente sabe que tem muitas pessoas no Brasil que passam fome, que não têm acesso à educação, que aí é uma outra realidade também, né, que é uma realidade que a gente convive aqui no país. Mas se eu te falar de mim, né, o meu filho tem acesso a essas coisas e eu preciso compreender que é o melhor que eu estou conseguindo fazer para ele hoje, né? É o melhor que eu consigo entregar. E ter essa sensação de que é o que eu dou conta, sabe? Aceitar isso me ajudou muito nesse processo da maternidade, para que ela ficasse um pouco mais leve, com menos culpa, né? Eu sei que existe a maternidade de diferentes aspectos, que cada uma de nós lida com esse lugar de ser mãe, né? De diferentes maneiras, umas menos culposas, outras mais, umas com uma maternidade mais leve, outras que cobram mais de si, cobram mais dos filhos, mas eu acredito que
todas nós caminhamos junto com o amor, o afeto, o desejo de que essa criança se torne um bom cidadão, que ela se torne uma pessoa que seja feliz, que tenha, né, saiba lidar com as suas frustrações, com os seus desejos, com os seus medos, que ela consiga ser completa, né, no sentido de lidar com as suas emoções. Então a gente está fazendo um bom trabalho, galera. Eu acho que é isso, assim. E se permita sentir bem com a maternidade, sentir leve, na medida do possível, né? E quando não for possível, busque uma rede de apoio para te ajudar a encarar de uma forma mais fácil, né? Existe um lugar lá na frente, gente, que é uma maternidade com menos culpa, eu posso garantir isso, assim. E é um lugar gostoso de acessar. Então, acho que é isso. Feliz Dia das Mães para todas nós, né? Que somos mães de... Não vou falar isso não. Chega. Vamos ver se eu não falei nenhuma besteira, né? Eu falei alguma besteira?